Bom dia, professor Carlos e colegas da disciplina de Epistemologia da Educação. O nosso trabalho é sobre cognitivismo e suas implicações pedagógicas, e quem vai apresentar sou eu, Tatiane Gomes de Vasconcelos, e o Roniel Bispo de Souza. Para começar, eu vou falar o que é cognição. É uma aquisição de um conhecimento por meio da percepção. É o modo como as pessoas pensam, observam e adquirem conhecimento sobre o mundo utilizando algumas habilidades cognitivas, como a inteligência, a linguagem, a atenção, o raciocínio, a criatividade, a memória, tomada de decisão e outras funções mentais. De uma maneira mais simples, podemos dizer que cognição é a forma como o cérebro percebe, aprende e pensa sobre toda a informação que ele capta por meio dos nossos cinco sentidos, que são o olfato, o paladar, a visão, a audição e o tato. A capacidade de aprender novos conceitos depende do conhecimento prévio e das estruturas cognitivas já existentes no indivíduo e as novas informações que ele recebe. Ou seja, o indivíduo já tem uma informação ali, um conhecimento prévio no seu cérebro. E quando ele recebe uma nova informação, ocorre uma mudança na estrutura cognitiva dele. Né? Ou seja, a aprendizagem não é só a soma de uma informação, ela é a mudança de uma informação por meio de outra. Né? Eu vou citar um exemplo básico que eu pensei aqui agora, enquanto eu falava, que é você apresentou algumas cores para uma criança. Por exemplo, ele conhece a cor preta, branca, vermelha, verde. Tá? E você mostra um objeto cinza escuro e pergunta para ele qual a cor desse objeto. Ele vai olhar e vai falar preto. Sim, ele já sabe que o azul tem azul claro, azul escuro, então ele pode ali pensar que é um preto, né, de um tom diferente. Então, na cabeça dele, a informação que ele tem é que aquela cor é preto. A partir do momento que ele recebe uma nova informação de que existem outras cores e é apresentado para ele a cor cinza, ele é apresentado cinza claro, cinza escuro, então ele vai perceber que aquele objeto que ele achava que era preto não é preto, mas cinza. Então não é preto, é cinza. Então ele mudou ali a informação que ele tinha. Né? Aquele conhecimento prévio que ele tinha foi mudado através da nova informação que ele recebeu. Um elemento de grande importância para a aprendizagem é a motivação, porque através dela é possível estimular o desejo de aprender através do apelo à curiosidade. Eu pensei em outro exemplo aqui, porque é bastante interessante quando a gente pensa que cada pessoa tem um estado cognitivo único, né? Cada um tem uma forma diferente de ver as coisas. Por exemplo, se eu falar para você, eu moro aqui na Avenida Rio Grande do Sul, perto da UEG, e tem um trator azul estacionado na porta da minha casa. Então, para mim, falar que o trator azul já é a definição dele. Para o meu filho, o que eu venho observando nele já não basta. Se ele for dar essa informação, ele vai falar: ó, tem um trator azul e preto na porta da minha casa. Por quê? Porque o trator tem detalhes pretos, tem um pneu preto. E se tiver uma Carlota cinza, ele vai falar é azul, preto e cinza. Para ele não basta só a cor azul, sendo que ele está vendo outras cores presentes ali. Então, a percepção que ele tem é diferente da minha. Então, cada pessoa tem uma percepção única. E a motivação, ela estimula a pessoa a buscar mais conhecimento, independente do assunto, né? Eu dei o exemplo aqui da cor, mas é muito mais complexo do que isso. Inclusive, nenhum teórico finalizou a teoria sobre a complexidade dos processos cognitivos, né? É muito complexo. Né? E sobre essas implicações pedagógicas, o nosso amigo Roniel vai falar agora e citar, né, dois teóricos principais, né, da cognição. Implicações pedagógicas. Nenhum teórico terminou nenhuma teoria sobre a complexidade dos processos cognitivos, mas chegaram a várias concepções diferentes.
Quero citar dois grandes teóricos, David Ausubel e Robert Gagne. O pesquisador norte-americano David Ausubel dizia que quanto mais sabemos, mais aprendemos. A sua teoria baseou-se na visão cognitivista, que é a aprendizagem, organização e integração de material na estrutura cognitiva do indivíduo. Para Ausubel, a aprendizagem significativa no processo de ensino necessita fazer algum sentido para o educando, e nesse processo a informação deverá interagir e ancorar-se nos conceitos relevantes já existentes na estrutura do educando. A aprendizagem implica em modificações na estrutura cognitiva e não só acréscimos. À medida que a aprendizagem significativa ocorre, conceitos são desenvolvidos, elaborados e diferenciados em decorrência de sucessivas interações. Diferenciação progressiva. As ideias mais gerais e mais inclusivas da disciplina devem ser apresentadas no início, para depois irem sendo progressivamente diferenciadas. Reconciliação integrativa. Explorar relações entre ideias, apontar similaridade e diferença importantes, reconciliar discrepâncias reais ou aparentes. Segundo Robert Gagne, que era psicólogo e pedagogo, ele desenvolveu uma teoria voltada para a descrição das condições que favorecem a aprendizagem de uma capacidade específica, e não propriamente uma teoria da aprendizagem. Gagne considera a aprendizagem como uma mudança interior e identifica 5 categorias de aprendizagem, que são elas: informação verbal, habilidades intelectuais, estratégias cognitivas, habilidades motoras e atitudes. Gagne sugere que tarefas de aprendizado para habilidades intelectuais podem ser organizadas em hierarquia de acordo com a complexidade. Reconhecimento do estímulo, geração de resposta, seguir procedimentos, uso de terminologia, discriminações, formação de conceito, aplicação e regra, resolução e problema. A teoria esboça 9 eventos de instrução e processos cognitivos correspondentes: obter atenção, informar o objetivo para os aprendizes, estimular a lembrança do aprendizado anterior, apresentar o estímulo, fornecer orientação de aprendizado, obter desempenho, fornecer feedback, avaliar o desempenho e aumentar a retenção e a transparência. Estes eventos devem satisfazer ou fornecer as condições necessárias para o aprendizado e servir como base para criar a instrução e selecionar os meios apropriados. Segundo Moreira, a aprendizagem implica em modificações na estrutura cognitiva e não só acréscimos.